Bom, então vamos lá. Então, a gente quer agora traçar o gráfico dessa função aqui, x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado mais 4x mais 3, beleza? Então, vamos começar, como a gente já tinha feito lá, calculando as raízes, né? Então, x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado mais 4x mais 3 tem que ser igual a zero. Isso significa que x ao cubo mais 1 tem que ser igual a zero, subtraindo 1 de cada lado, x ao cubo tem que ser igual, a menos 1. E então x tem que ser igual a raiz cúbica de menos 1, certo? Isso então me diz que o x é igual a menos 1. Então eu tenho aqui a minha raiz, beleza? Vamos guardar isso aqui. A outra coisa que a gente tinha feito lá era interseção com o eixo y, e para isso então eu calculo f de zero. Então f de zero vai ficar 0 ao cubo mais 1 sobre 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, mais 3. Então, eu tenho que o f de zero vai ser, aqui no numerador, eu vou ter 1 e no denominador 3, certo? Isso aqui dá 0, 0, 0. Então, 1/3 é a interseção desse gráfico com o eixo y. Então, já tem duas informações aqui que são importantes. E agora eu vou, então, para aquela informação que é o estudo domínio. O que limita o meu domínio? O numerador, não é isso? Então, vamos lá, então, vamos ver quando esse denominador ele tem que ser diferente de zero. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o contrário. Vou calcular as raízes dele, porque é uma equação de segundo grau, e depois a gente coloca, então, essas raízes diferentes de zero. Então, eu tenho que x ao quadrado mais 4x mais 3 é igual a zero, delta, b ao quadrado, 16, menos 4 vezes 3, 12, o delta, então, é 4. Então, x, então, é menos b, mais ou menos a raiz de 4, que é 2, sobre 2a. Isso significa, então, que o x tem que ser diferente. Vou dar uma pausa aqui. Isso aqui é para resolver a equação. Agora eu já estou pensando na minha restrição. O x tem que ser diferente de menos 4 mais 2, menos 2, dividido por 2, menos 1. E o x tem que ser diferente, menos 4, menos 2, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, eu tenho aqui a minha restrição de domínio, né? Aí a gente já tinha falado lá, significa então que o domínio da função R vamos fazer diferente, né? Do que a gente fez. X pertence a R, tal que x é diferente de menos 1 e x é diferente de menos 3. Beleza? Então, eu tenho aqui outra ideia, que é a restrição do meu domínio. Bom, aí agora eu tenho um problema, porque olha só, o que é a restrição do meu domínio também é minha raiz. Isso significa, então, que como o x não pode ser, o x não está definido no menos 1, então isso aqui não é raiz da minha função. Ela não vai interceptar o eixo x, exatamente porque a função não está definida naquele ponto. E aí, então, eu preciso me preocupar com outra coisa. Como é que vai ficar a representação desse gráfico? Provavelmente ele vai ficar alguma coisa assim, né? No menos 1 fica, então, uma bolinha aberta. Mas aí eu preciso saber, então, aqui, ó, no menos 1, qual que é o valor de y. Ou, pelo menos, qual que é o valor próximo. Valor próximo me lembra limite. Beleza. Então, vamos, então, calcular o limite. Vamos aqui já deixar isso aqui bem rabiscadinho para a gente lembrar que a gente não tem raiz essa função. Beleza? Então, vamos lá. Eu quero calcular o limite de x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado mais 4x mais 3 quando x tende a menos 1. Beleza?
Bom, eu sei que se eu fizer a substituição direta aqui, eu vou ter 0 sobre 0, e aí não vai dar nada, né? Porque eu já sei que menos 1 é raiz tanto daqui quanto daqui, né? Então não vai adiantar. Então a gente faz aquele processo que a gente já viu, que é o processo de fatoração, né? A gente já calculou as raízes das duas, tanto do x mais 3 mais 1 quanto do x ao quadrado mais 4x mais 3. Desculpa, então vai ficar fácil. O limite de x menos 1, x mais 1 ao cubo, certo? Não, não está certo. Aí está a questão. Eu encontrei uma raiz do x ao cubo mais 1. Eu preciso, então, saber quais são as outras raízes, ou o que seria essa função, então, se eu destrinchasse ela, né? Lembra que a gente fez divisão de função? Então, vamos lá. Vamos abrir um parêntese aqui na lateral, e vamos fazer, então, a divisão. É x ao cubo mais 1 dividido por x mais 1, que eu sei que x mais 1 já é uma raiz. Naquele esquema que a gente tinha falado, vamos completar, então, aqui, x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x, e não coube aqui, vou apagar, depois eu faço de novo, mais 0x mais 1 dividido por x mais 1. Vamos proceder a divisão, então. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Então, vem para cá com menos x ao cubo. X ao quadrado vem para cá com menos x ao quadrado. Isso aqui dá 0, fica menos x ao quadrado mais 0x mais 1. E aí, então, menos x ao quadrado dividido por x dá menos x. Menos x vezes x, menos x ao quadrado, vem para cá como mais x ao quadrado. Menos x vezes 1, menos x, vem para cá como mais x. Soma aqui, isso aqui dá 0, fica x mais 1. X mais 1 dividido por x mais 1 dá 1, dá resto 0. Então, eu posso dizer que x ao cubo mais 1 é a mesma coisa que x mais 1 que multiplica x mais 1 que multiplica x ao quadrado menos x mais 1. Certo? Então, eu vou voltar lá para a minha função e vou escrever, então, o meu denominador naquela forma. X mais 1 que multiplica, x ao quadrado menos x mais 1. X ao quadrado menos x mais 1. E o meu denominador, eu já tinha encontrado as raízes dele aqui, é menos 1 e 3, então fica x mais 1 que multiplica x mais 3. E aqui, então, eu tenho que o x tende a menos 1. Beleza? Agora sim, eu posso, então, dizer que x mais 1 dividido por x mais 1 é igual a 1, porque o x é diferente de menos 1, apesar dele tender a menos 1. E aí, então, eu tenho, finalmente, que é o limite de x ao quadrado menos x mais 1 sobre x mais 3, quando o x tende a menos 1. E isso aqui a gente já sabe como é que resolve, é só substituir. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado menos menos 1 mais 1 sobre menos 1 mais 3. Então, isso aqui vai dar menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos com menos mais 1, 3 sobre menos 1 mais 3, 2. Então, é 3 meios. Então, vamos voltar lá na minha função, cá em cima. Então, quando o meu limite da minha função tende para menos 1, eu vou escrever isso até aqui separado aqui, para a gente ter essa informação aqui. O limite de f de x, quando o x tende para menos 1, é igual a 3 meios. Essa é outra informação que vai ser importante para mim na construção do gráfico. Beleza? Bom, então aqui a gente teve um elemento novo, né? Uma situação nova. Bom, agora eu quero, então, eu vou pensar, então, nas minhas assíntotas, né? Eu sei que eu tenho aí a possibilidade de ter duas assíntotas horizontais, aliás, verticais. Nesse caso, eu não vou ter duas assíntotas verticais, porque o menos 1 ele já está resolvido aqui, né? O menos 1 ele não vai ser uma assíntota, porque vai acontecer aquele caso que eu falei, a gente vai ter uma bolinha aberta no menos 1, né? Então, não vai ser. Mas, quando x é igual a menos 3, a gente vai ter uma assíntota. E aí eu tenho que depois agora pensar nas minhas assíntotas
horizontais também, tá bom? Então vamos começar então pensando na minha assíntota vertical quando o x tende a menos 3. Então vamos lá, puxar de novo aqui. Então eu vou ter a seguinte situação: o limite de x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado mais 4x mais 3, quando x tende a menos 3, e aí eu vou começar aqui pela esquerda, beleza? Então vamos lá. Como é que vai ficar a minha situação aqui? Menos 3 ao... Desculpem. Menos 3 ao cubo vai dar menos 9. Opa, menos 9 não. Menos 27. Então aqui em cima eu vou ter um número negativo, certo? Aqui em cima, no numerador, vou ter negativo. Aqui, menos 3 ao quadrado vai ficar 9. Mais, menos 4 vezes menos 3, menos 12. Mais 3, 9 mais 3 dá 12, com menos 12. Aí agora a gente vai ter que pensar. Se eu estou pensando, então, na minha situação aqui, se é aqui, se eu estou pensando na aproximação do menos 3 pela esquerda, significa que isso aqui é um pouco menor do que 3 e isso aqui é um pouco menor do que 12. Então, essa soma aqui também vai ser um pouco menor do que 12. Ixi, e agora? Qual que se vai ser positivo ou se vai ser negativo? Aí que a gente vai ter que pensar, né? Porque isso aqui tá dando... É óbvio, a gente já sabia que ia dar 0, mas eu tenho que saber se essa aproximação, então, ela vai ser positiva ou negativa. E aqui, gente, a gente tem uma situação muito complicada da gente analisar, e aí, para facilitar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer vamos para a calculadora, né, para a gente ter uma ideia do que isso vai acontecer. Então, vou abrir a calculadora aqui. Para a gente ganhar tempo. A gente não tem calculadora aqui, você acredita? Eita. Aqui que a gente está. Vou fazer as contas separadas aqui, então, tá bom? Só para a gente ganhar tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, se eu estou falando de uma aproximação do menos 3 pela esquerda, eu vou pegar, então, menos 3.1, beleza? Então, menos 3.1, estou fazendo aqui no meu computador, tá? Menos 3.1 ao quadrado. Então, isso vai dar... Então, vamos pensar, né, no x igual a menos 3.1, que é a aproximação pela esquerda. Então, vai dar menos... Vamos lá de novo. Menos 3.1 ao quadrado. Nossa, até minha calculadora está dando problema. Agora sim, menos 3.1 ao quadrado vai dar 9,61. Beleza? Somando com 12, então, vai dar, com 3, né? Vai dar aproximadamente 12,61. E menos 3.1 vezes 4 vai dar 12,4. Então, como isso aqui é negativo, eu vou ter aqui embaixo positivo. Entenderam? Fui para a calculadora e vi que deu positivo. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui no denominador positivo. Se aqui é negativo no numerador, positivo no denominador, então eu tenho aqui que é menos infinito. Beleza? Depois, agora, eu vou fazer o limite
do x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado mais 4x mais 3, com x tendendo a menos 3, agora pela direita, certo? Então, eu vou usar, por exemplo, menos 2,9. Vou fazer o mesmo esquema. Aqui eu já sei que vai manter a mesma ideia lá em cima, ele vai ser negativo, né? Então, vamos ver o que vai dar embaixo. Então, 2,9 ao quadrado, menos 2,9 ao quadrado, é 8,41. Com mais esses 3 aqui, né? Vai dar 11,41. Agora vamos fazer o 4 vezes 2,9. Dá 11,6. Menos 11,6. Esse número aqui é relativamente maior do que esse, né? Então, aqui o meu resultado vai ficar negativo. Então, negativo com negativo aqui no numerador, isso vai dar positivo. Beleza? Então, a gente tem aqui já a nossa análise de assíntota vertical, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu já sei essa informação, vou trazendo para cá, para depois ficar mais fácil para a gente encontrar aqui. Eu sei que o limite de f de x, quando x tende a menos 3 pela esquerda, é menos infinito, e o limite de f de x, quando x tende a menos 3 pela direita, é positivo. Beleza? Então, vamos marcar aqui também mais outras informações importantes para a gente. Por último, agora eu vou pensar nos meus limites no infinito, certo? Então, vamos entrar para cá, e aí a gente vai ter, então, o limite de x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado mais 4x mais 3, quando x tende, vamos começar pela esquerda, menos infinito. O que vai dar isso aqui? Lembrando daquela ideia que a gente estava fazendo, a gente divide pelo maior expoente. Então vai ficar x ao cubo, né? X ao cubo sobre x ao cubo mais 1 sobre x ao... Bagunçou aqui, peraí. Passar aqui para baixo. Então, dividindo por x ao cubo, vai ficar x ao cubo sobre x ao cubo, mais 1 sobre x ao cubo. Aqui vai ficar x ao quadrado sobre x ao cubo, mais 4x sobre x ao cubo, mais 3 sobre x ao cubo, certo? Com x tendendo para menos infinito. Beleza? Bom, isso aqui a gente sabe que dá 1, isso aqui a gente sabe que dá 0, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Ah, aqui não é, aqui é x ao cubo, né, gente? Só lembrando. E isso aqui dá 0. E aí bagunçou, porque eu teria alguma coisa que seria 1 sobre 0. E aí eu tenho outra indefinição. Por que que isso acontece? E aí isso acontece num caso que é um caso muito raro, que é o caso dessa função, mas aconteceu que eu tenho no meu numerador um expoente de grau maior, tem um x de grau maior do que o do meu denominador. E aí, como é que a gente resolve isso? Nós vamos, então, toda vez que eu tiver essa situação aqui, então, eu não vou ter assíntota vertical, mas eu vou ter um tipo de assíntota diferente que a gente chama de assíntota oblíqua. Como é que nós vamos encontrar essa assíntota? Olha, vamos fazer a divisão do polinômio, tá bom? E nós vamos precisar aqui agora lembrar algumas coisinhas quando a gente for fazer a divisão. Mas vamos lá, então. Já vou fazendo a divisão completando, né? X ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 1 dividido por x ao quadrado mais 4x mais 3. Essa divisão não deve dar uma divisão exata, tá bom? Então vamos lá, aqui vai dar x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, vem para cá com menos x ao cubo, menos 4x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, menos 3x menos 3x aqui, certo? Isso aqui dá 0, então fica menos 4x ao quadrado, menos 3x,
mais 1. Ó, vamos terminar por aqui, né? Então, menos 4x ao quadrado. Aqui, menos 4x ao quadrado. Dividido por x ao quadrado, dá menos 4, certo? Então, aqui, menos 4. Menos 4 vezes x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, vem para cá como 4x ao quadrado. Menos 4 vezes 4x dá menos 16x, vem para cá com mais 16x. Menos 4 vezes 3 dá menos 12, vem para cá como mais 12. Certo? E aí, então, isso aqui dá 0, e aqui, então, vai ficar 13x mais 13. Beleza? Não dá mais para dividir. Bom, e agora? Como é que eu faço? Vamos lembrar uma coisa, só rapidinho aqui, um parênteses que eu vou apagar só para a gente lembrar. Quando eu faço, por exemplo, 27 dividido por 5. Não. 27 dividido por 4. 27 dividido por 4 dá 3 vezes 4, 12. 7 dá 28, então dá 6. 6 vezes 4, 24. Sobra 3. Tudo bem? Como que eu consigo escrever o 27? Eu escrevo o 27 da seguinte forma. 27, ele é 4 vezes 6, 24, mais o resto. 4 vezes 6, 27, mais 3. Beleza? Então, voltando aqui para ver como é que, né? Então, como é que ficaria a nossa situação aqui. Então, aqui eu posso escrever que o x ao cubo mais 1, ele é x ao quadrado mais 4x, mais 3 vezes x menos 4, certo? Mais o resto, 13x mais 13. Tudo bem? Bom, mas não é isso que eu quero. O que eu quero é o x ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado. O x ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado mais 4x mais 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados por x ao quadrado mais 4x mais 3. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 3. E aqui, x ao quadrado mais 4x mais 3. Considerando, então, que isso aqui não é zero, então, eu tenho que x ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado mais 4x mais 3 é igual a x menos 4 mais 13x mais 13 dividido por x ao quadrado mais 4x mais 3. Por que essa papagaiada toda? Porque aqui, ó, eu tenho x e aqui eu tenho x ao quadrado. Quando o meu x tender ao infinito, isso tudo aqui vai dar zero, porque eu tenho no denominador um expoente maior do que o expoente no numerador. Beleza? E se então vai dar zero isso aqui, o que sobra? X menos 4. Olha só que doideira. Então, a gente vai dizer o seguinte, que o limite, ou melhor, vou escrever diferente, que quando x tende a mais ou menos infinito, a minha função tende ao que sobrou lá, x menos 4. Doideira isso, né? Mas isso aqui vai ficar bem legal agora no gráfico, vocês vão ver. Nós vamos então traçar o gráfico com essas informações aqui, ó, que estão aqui na tela, né? Essas informações aqui, tá bom? Nós vamos partir dessas informações para a gente poder traçar o gráfico. Beleza? Então, vamos lá então.
Vamos começar o gráfico aqui. Vou fazer aqui X, Y. E aí vamos lá então. O que que eu tenho? Eu tenho que não tem raiz. Primeira coisa é essa. Minha função não tem raiz. Então já bagunçou. Que ela intercepta o eixo Y, aqui ó, tá vendo? Num terço. Isso significa então que ela intercepta o eixo Y mais ou menos aqui, num terço. Beleza? Eu sei que quando x é igual a menos 3, ela é uma assíntota vertical. Então eu vou traçar aqui no menos 3 uma assíntota vertical. Beleza? Eu sei, agora olhando para as minhas... para aqui, né? Ó, para o comportamento da minha curva perto da assíntota. Vamos colocar aqui menos 3. Então, à esquerda tá aqui, eu tenho menos infinito, beleza? Então, vamos lá, à esquerda ela vai vir aqui por baixo, beleza? E à direita, mais infinito. Então, à direita ela vai vir aqui por cima. Tudo bem? E agora, então, vamos pensar na história do mais infinito no menos infinito. No mais infinito e no menos infinito, o meu f de x ele tende a x menos 4. Então, eu vou traçar essa função aqui, x menos 4, para ver como é que fica. X menos 4 é uma reta, né? Então, é uma reta que eu vou traçar ela de azul aqui para a gente diferenciar. É uma reta que tem como raiz x igual a 4, né? X igual a 4 está mais ou menos aqui, vou marcar ele aqui, beleza? Então, a reta ela vai estar mais ou menos assim. Certo? Então, olha só, essa aqui é a minha assíntota. Então, a minha curva, ela vai acompanhar essa assíntota. Então, dá para a gente ter uma ideia do que acontece aqui, ó. Se ela tem que passar aqui, ela tem que acompanhar essa curva, a minha curva faz isso, ó. Ela vai se aproximando aqui da assíntota e vai aproximando dessa outra assíntota oblíqua, tá vendo, ó? Por isso que a gente chama assíntota oblíqua. Aqui, do lado direito, ela vai passar por esse ponto e vai também acompanhar a assíntota aqui. Então, ela vai fazer isso, ó. Não toca no eixo X, não é isso? Porque eu sei que ela não tem raiz. E por aqui a gente consegue também visualizar outra informação aqui que a gente não usou ainda, que é essa aqui, ó, que quando o limite de f de x tende a menos 1 é 3 meios. Então aqui, ó, se eu pegar aqui no menos 1, vai dar aqui 3 meios. Certo? Bonito, né? Vamos ver então como é que fica esse gráfico representado no GeoGebra. Tá vendo? Então aqui eu tenho a minha representação, né? E lá o meu esboço, podemos dizer assim, bem próximo do que ficou a representação correta no GeoGebra. Beleza? Um abraço, gente.